pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos aqui em mais um podcast da Criança Também Pode Falar. Olá, gente do Instagram. Hoje vamos falar sobre comunicação financeira familiar. E eu estou com uma convidada muito especial e eu vou deixar ela se apresentar para vocês. Oi, Gi, tudo bem? Oi, pessoas, tudo jóia? Eu sou Luciana Bassanese, eu vim de lá do interior do Mato Grosso para conversar com essa pessoa maravilhosa que está aqui na minha frente. Eu sou professora de matemática e sou consultora financeira para famílias com filhos. Por isso que a Gi falou de comunicação financeira familiar. Gi, mas eu estou tão feliz de estar aqui contigo, você não tem ideia. Eu também. Ai, obrigada. Vamos começar com uma pergunta assim bombástica, né? Como você era criança? Assim? Eu era uma criança muito feliz. Eu morava no interior do Paraná, Gi, na roça. Minha família trabalha na roça até hoje. Eu tirei muito leite, Gi. Eu trabalhei muito na roça. E eu sempre quis, eu nunca gostei de mão suja, pé sujo. Eu sempre quis morar na cidade. Só que não dava porque a minha família não tinha condições financeiras. Você está vendo que eu estou aqui o tempo todo pegando, abraçando, amassando esse polvo, né? Sabe por quê, Gi? Porque quando eu era criança, o meu sonho era ter chamava bichinho de pelúcia, que era um ursinho, um polvo, qualquer coisa. As minhas bonecas eram espigas de milho verde. Você acredita? Espiga de milho? Aham. Não era Barbie? Existia Barbie, mas a minha família não tinha dinheiro para comprar. Então, nós plantávamos milho, meu pai plantava milho. Quando a espiga está verde, ela solta um cabelo loiro, amarelo. E o meu cabelo era grande, bem comprido. E é amarelo, né? Dá para perceber. Então, eu brincava de dar aula para as espigas de milho verde. Você dava aula de quê? De matemática. Que eu Então, amo. desde pequena você gostava de matemática? Sempre gostei, Gi, mas tem um detalhe. Eu tirava leite, como eu te falei. Quando eu estava na sua idade, parei de estudar numa escola que era do lado da casa da minha mãe, bem pertinho, que era uma escola de interior. Tinha uma sala de aula, Gi. Uma fila da sala era do primeiro aninho, a outra fila do segundo, a outra do terceiro e a outra do quarto ano. Todo mundo junto ali. Daí a gente ajudava a professora a lavar as louças do lanche, uma escola pública. A gente era tudo. Lavador, passador, estudante, tudo. E aí, quando eu estava na sua idade, eu fui morar... continuei morando com os meus pais, mas eu ia para a cidade de ônibus. Só que antes de ir, eu tinha que tirar leite. E quando a gente tira leite, tem um cheiro. Eu tomava banho, óbvio, mas ficava aquele cheiro. E ninguém queria ser meu colega, sentar para fazer trabalho, ninguém queria chegar. Então, eu já tinha aquele apelido de fedida. Sabe o bullying? Sim. Eu sofri muito bullying. Muito. E aí, eu era muito ruim em matemática. Só que eu descobri que quem é bom em matemática chama todos os colegas para perto. Uns para copiar, tarefa que não fez, a outra para colar, sabe, né? Tem aqueles coleguinhas, né, Gi? Sim. A gente sabe. E aí eu descobri que se eu estudasse matemática e eu tirasse nota boa, eu ia ter bastante amigos. Então, o que eu fiz? Estudei matemática. Estudei tanto que me formei em matemática e sou professora de matemática. Mas a matemática foi um trampolim para eu me aproximar de gente. Porque o que eu gosto mesmo é gente. Eu amo gente. Então, você gostava de matemática desde quando você era pequena? Sim. Então, hoje você trabalha com professor de matemática e educação financeira familiar. Isso. Você pode explicar o que é isso pra gente? Com certeza. Hoje, a maioria dos pais hoje não falam sobre dinheiro com os seus filhos. Falam sobre qualquer outro assunto, até sobre morte, você acredita? Falam sobre sexualidade, que precisa ser falado, mas não falam sobre dinheiro. Dinheiro assim, Gi, quanto que gasta de energia dentro de uma casa? Quanto que gasta de fatura de água, de internet? Quanto custa para manter o mercado, né? Comprar coisas
produtos de alimentação e de higiene no mercado, os pais acham, Gi, que os filhos sabem. E eles falam, tá muito caro, mas o que é caro? E você gasta demais. O que é gastar demais? Na cabeça dos pais está claro que eles sabem, mas dos filhos não. Aí sabe o que acontece? O filho fica um pouco mais no banheiro, demora muito no banho, tem alguém batendo na porta. Sai daí, tá muito caro, você tá gastando demais. Sabe, começa aquela gritaria, aquele desconforto, e aí começa a dar brigas. E dá tanta briga, Gi, que você acredita que tem muitas famílias que se separam por conta disso, porque não conversam sobre dinheiro. Sim. E aí, os filhos que sofrem, né? Então, para evitar essa situação de destruição das famílias e para que as famílias cheguem em casa depois do trabalho e seja um ambiente gostoso, tranquilo, legal, eu ajudo os pais a conversar com os filhos e explicar o que é dinheiro, para que serve, para realizar sonhos, manter uma comunicação legal. Então, que quando a gente não tem essa sabedoria, né, desse assunto, famílias que eram para ser um lugar confortável, saudável, feliz, se separam? Se separam, Gi. Hoje eu acompanho alunos que são líderes de turma numa escola lá no Mato Grosso. Eu faço um treinamento com eles de liderança, porque eles são os líderes das turmas deles. E eu escuto relatos assim muito difíceis de alunos que vêm chorando conversar comigo, porque os pais brigam o tempo todo dentro de casa e por um único motivo: pelo dinheiro. Mas aí eu explico para eles o seguinte: o dinheiro, Gi, ele é igual uma faca. Se eu colocar uma faca aqui em cima da mesa, só ela parada aqui, ela não vai fazer nada. Eu posso usar ela para duas finalidades: cortar alimento, que vai me deixar nutrida, então vai me dar vida, ou matar, cortar, machucar alguém. Então ela serve para o bem e para o mal. O dinheiro é a mesma coisa. Então, quando os filhos vêm conversar comigo, reclamando que os pais estão brigando muito, que está muito difícil dentro de casa, eu oriento eles que a gente precisa fazer uma reunião dentro de casa e conversar sobre dinheiro, porque a ferramenta dinheiro está sendo usada para o mal, para dar tristeza, para trazer alunos, crianças, adolescentes na sua idade, Gi, muito tristes, que odeiam dinheiro, que não querem saber de trabalhar, que não gostam de estudar, que não gostam dos pais, você acredita? Porque eles têm essa ideia de que tudo que acontece aí é por conta do dinheiro. Não é. É porque os pais não sabem conversar com os filhos sobre dinheiro. E é aí que eu trabalho. É aí que é o meu trabalho. Acho que eu entendi. Vamos ver. Vamos lá. Vou dar 2 exemplos. Sim. Você tem uma família que entende de trabalho financeiro, tudo financeiro, comunicação. Que tem uma família que tem comunicação com os filhos, respeita, entende o espaço. Isso é uma família feliz. Que tem chance de se separar por outros motivos. Tem sim. Sim, não tá feliz, Aham. se separou. E também tem a outra família, que não entende nada sobre assuntos financeiros. Os filhos não gostam dos pais, porque fica batendo no banheiro, fica brigando por tudo, fala que tá muito tempo com a luz acesa, esse tipo de família. E brigam muito. E tem muito mais chance de se separar por dinheiro. Isso, Gi. Essa família que você descreveu aí por último, a possibilidade dela se desfazer, se separar, deixar os filhos tristes, infelizes e sem prosperidade é muito maior do que uma outra que tem uma comunicação financeira familiar tranquila. Exatamente, você é muito inteligente. Parabéns. Agora vamos para outro momento da sua vida, outra parte da sua vida. Como é ser professora de matemática? É maravilhoso, Gi. Maravilhoso, porque a matemática, ela faz bem para a pele, para o cabelo, para a unha, ela dá alegria, é vida. Matemática não é uma ciência exata, é uma ciência humana. Foram os homens que inventaram a matemática. Para você chegar na resposta, você tem uma única resposta de um cálculo. Sim, mas você tem N caminhos para chegar naquela resposta. Então, eu posso passar uma atividade para os meus alunos e
esperar eles fazer e eles vão trazer N situações de resolução desse problema. Então, tem um que faz em 2 linhas, tem outro que faz em 5, tem outro que usa uma folha, só que chegou na mesma resposta. Então, ela dá possibilidade para a gente ser criativo, para a gente se comunicar, para a gente entender o mundo muito melhor, Gi. Então, matemática eu amo. E assim, matemática que a gente vê lá no quadro, com aqueles tanto de exercício, que professor de matemática gosta de dar tarefa, viu? Nossa! Com aquele tanto de exercício é a parte mais difícil da matéria. É a parte mais grotesca da matéria. Mas você usa matemática o dia todo, Gi. Ô, Gi, me fala uma profissão que não precisa de matemática. Cabeleireiro. Será? Por que você acha que não precisa? Porque você só vai cortar o cabelo. Não tem medida? É verdade. Calma, deixa eu pensar. Entrevistador. Por quê? Que ele entrevista as pessoas só. Você não tem que calcular seu tempo, a altura da sua voz, você não precisa saber o horário de chegada e de saída. Ai, calma, deve ter algumas. Será? Se tu achasse, me fala, que eu até hoje não achei. Todas exigem um pouquinho de matemática. Umas com muito mais aprofundamento, outras menos, mas não tem como viver sem números. Não tem. Até porque dinheiro, né, Gi? Dinheiro é número. Então, não tem como viver sem. Certo? Certo. E você, Gi, você gosta de matemática? Eu gosto. Ai, é muito bom, não é? Eu gosto de estudar matemática. Especialmente quando você sabe a matéria. Exato. Por que a gente gosta quando sabe? Porque ela dá uma adrenalina Dá um legal. gostinho. Isso, de superação. Cara, eu sou muito boa nisso. É assim, não é? Então, Gi, eu trabalho com a coisa que é mais linda do mundo, gente e números. Você é professora há quanto tempo? 26 anos. E aí? Eu comecei a dar aula, Gi, eu tinha 17 anos. E vou te contar um segredo aqui, só entre nós duas. Eu tenho dó dos meus alunos quando eu tinha 17, 18 anos. Porque eu era uma criança também. E eu já era professora. Coitados, depois eu fui, claro, estudando. E eu estudo, Gi, eu estudo todos os dias. Todos os dias. Todos. Eu leio, em média, 2 livros por mês. Sobre gente e sobre números. Então, claro, agora eu estou muito melhor, mas eu comecei a dar aula com 17 anos. Eu estava no ensino médio ainda, porque eu vim, como eu te falei, eu vim lá do interior do Paraná. Hoje eu moro no interior do Mato Grosso, numa cidade chamada Campo Verde. Eu estou lá em Campo Verde, é pertinho de Cuiabá, desde 2005. Mas como eu vim lá do interior do Paraná, lá precisava de professor. Então, eu estava lá no ensino médio e naquela época, o ensino médio eram 4 anos e era um curso chamado magistério. Ele já era para ser professora, entende? Só que tinha que ser professora depois de acabar o curso, né? Mas você não acabou. Não, eu estava dando aula e ainda fazendo o curso. Não tinha professor. Só que assim, Gi, eu sempre fui muito estudiosa. Eu tenho muita dificuldade para aprender. E tudo que eu faço eu tenho que fazer 4 vezes. Eu tenho um probleminha ali no cérebro, então ele me exige de estudar um pouco mais. Mas eu gosto, como eu gosto muito e eu estudo bastante, eu fui me desenvolvendo bem na sala de aula. Mas como é possível? Não pode trabalhar antes de você terminar a escola. Não pode. Só que quando a gente tem uma turma de alunos e a gente não tinha, hoje não pode mais, né, Gi? Mesmo Tem se não tiver 26 professor. anos. Eu tinha lá, o município tinha uma turma de alunos e não tinha ninguém para dar aula. E eu estava lá no último ano, então eles me colocaram como estagiária. Mas eu comecei a dar aula, eu dava aula de manhã para uma terceiro ano, né? E para à tarde, 4º ano. O dia inteiro. Estudava à noite, Gi. Eu sempre trabalhei de manhã, à tarde e à noite. Sempre. E aí, no Mato Grosso, a aula começa às 7 horas da manhã e vai até meio-dia. E aí, começa 1 e vai até às 5 e às 19 até às 23. E eu estava na escola o tempo todo o tempo. Mas é muito legal. A minha escola começa das 7 às 11. Aí, normalmente, a minha mamãe veio me buscar meio-dia, porque eu gosto de ficar brincando no pátio. Ai, Gi, mas a escola não é muito legal? Cara, a escola é muito legal.
É lá que você conhece muitas pessoas, é lá que você conversa com muitas pessoas. Às vezes, assim, tem algumas aulas, né? Mas, no geral, é muito legal a escola, né? Quando você tem amigos é mais legal ainda. Claro, com Aí certeza. também tem um porém, né? Ah, Que na sala de aula você tem que ter alguns cuidados. sim. Que você tem que ser comportado, né? Aham. Mas quando você, mas assim, eu sou uma aluna bem converseira. Uhum. Mas é normal a gente conversar. A gente só É. não pode conversar a aula inteira. Ah, Mas a então. gente também não pode ficar Isso, Gi. a aula inteira. Eu sempre fiz um acordo com os meus alunos, sempre, porque eu também gosto de conversar. Percebe-se, né? Que eu gosto de conversar. Eu sempre combinei com eles assim: não tem como ficar quieto o tempo todo. Não existe isso. Não existe. O que a gente tem que organizar é, quando eu estou explicando, eu preciso que você preste atenção. Então, quando eu ia resolver alguma coisa, explicar um conteúdo no quadro, eu pedia para eles ficarem em silêncio, porque o nosso cérebro faz uma coisa de cada vez. Então, se ele está conversando e eu estou explicando, ele não consegue entender, entende? Então, a gente fazia acordos combinados. Depois, todo mundo ia fazer tarefa em grupo, em dupla, trio, conforme eu achava que era pertinente. Eu tinha que colocar alunos com as mesmas habilidades, né? E aí sentava em grupo, pode conversar, não tem problema, desde que você entenda o conteúdo e faça a tarefa. Sim. Eu gosto de que, assim, eu espero a professora explicar a lição. Aí, enquanto a professora tá copiando a lição, assim, ela explicou o conteúdo. Enquanto ela tá copiando, eu tô conversando. Sim. Porque eu sou assim, ó. O meu olho tá ali. Minha boca tá aqui. Uhum. O tom de voz seu é muito alto? Depende. Na sala de aula ele é mais baixo. No intervalo tem que ser mais alto, porque é uma barulheira. Hoje eu vou te contar outro segredinho meu. A minha família é italiana, né? Meu sobrenome é Bassanese, é italiano puro. Italiano não sabe falar, né? Eles só gritam. Para eles é uma comunicação normal, mas eles gritam, eles falam muito alto. E como eu sou a filha mais velha, eu tenho 2 irmãos, mas são bem mais novos. E como eu convivia num ambiente dentro da minha casa que a gente sempre se respeitou muito, nunca vi meu pai e minha mãe brigar, eles têm quase 50 anos de casado, eu nunca vi eles brigar, mas o tom de voz, os vizinhos ouviam. Aí eu estava no terceiro ano. Então eu tinha 8 anos mais ou menos, e a minha professora, eu lembro dela, da imagem dela, ela dizia, fala baixo. E eu, e ela, fala baixo, você não precisa gritar, eu estou aqui. E eu, o meu cérebro reconhecia aquele tom de voz alto como normal. Então, para mim, estava normal. E eu acho que ela cansou, hoje eu entendo ela cansou. O que ela fez? Ela pegou grãos de milho, colocou lá na frente, no quadro. Lembre-se que na minha sala, nessa época, eram 4 turmas, tudo na mesma sala, né? Sim. Era um monte de gente. Ela pegou grãozinhos de milho e me fez ajoelhar de mão para cima ali. E repetir, não vou mais falar alto, não vou mais falar alto, não vou mais falar alto. Eu aprendi. Só que daí eu pensei, nossa, como que eu vou chegar em casa e conversar e contar isso para minha mãe, meu pai, eles vão me matar. Não precisei nem contar, porque como era escola rural no interior... E o joelho também, né? E aí passou um vizinho, a porta estava aberta, ele me viu de castigo. Cheguei em casa, o vizinho estava lá almoçando. Ele já tinha contado. Então, não apanhei. Eu nunca apanhei, Gi, nunca. Nem eu. Só que levei muita bronca, porque eu falava alto, só que me ensinaram a falar alto. Hoje não. Hoje, do jeito que eu estou conversando contigo aqui, Gi, eu dou aula para uma turma de 40 alunos. Eu não grito. Não mesmo. E os meus alunos me escutam, porque tudo que eu não quero que faça comigo, eu não faço com eles. Eu nunca apanhei, Gi, só que levar umas broncas eu levei bastante. Eu nunca apanhei também. Mas eu também, hoje eu tenho, sabe assim, me faz mal gritos. Me faz muito mal, sabe? De ver alguém gritando, ou aluno com professor, ou outro professor com aluno, assim, eu não gosto de gritos, não gosto mesmo. Uma coisa é na hora do intervalo.
Na hora do intervalo não tem como segurar. Então. Quinto, quarto, terceiro, primeiro, segundo. Não tem como. Sexto. Agora, uma coisa é uma discussão onde tem gritos. Eu me faz mal isso. Mas eu gosto da minha sala. Ai, eu Tem amo. 40 alunos, eles conversam pra caramba. Faz tempo que você está com esses mesmos colegas ou é o primeiro ano? É o primeiro ano. É que de tarde eu tava desde o terceiro, Uhum. desde o fim do segundo ano. Entendi. Agora Aí- você mudou de turma. Aí esse ano eu tô de manhã. Ótimo. Eu sou matutina. Meu rendimento é bem melhor de manhã. Então, eu gosto muito. Aí eu tô. Apesar de que eu sempre trabalhei com o quinto ano, né? Quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono à tarde, sempre à tarde. E lá no Mato Grosso, Gi, é bem legal, o clima de lá é bem legal, bem legal. Hoje eu acho que é legal, mas já sofri muito, porque tem um período de março, mais ou menos, até o começo de outubro, que não chove nenhuma gota. Março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Em média, 6 meses não chove. E fica muito seco, certo? Mas muito seco, porque daí tudo pega fogo. O pessoal colhendo algodão na lavoura pega fogo, porque o sol é muito quente, qualquer faísca do motor da máquina provoca um incêndio. Então, assim, é muita fumaça, é muito seco, é muita poeira. Gi, é muito, se entende que é muito? E aí, quando está nessa situação, a umidade relativa desce lá para nível de deserto. Daí isso dá um nervoso nas crianças e nos adolescentes, a gente fica muito irritado. Então, nesse período, os alunos tendem a ser mais bagunceiros, a falar mais alto, a brigar mais, porque está tudo muito à flor da pele. Mas é o clima que contribui. Legal, né? É legal porque o nosso psicológico mexe muito com a gente. Ou como assim? Por exemplo, hoje, né? Hoje tava mó frio de manhã, lá em Ribeirão Pires, que eu moro lá. Aí, na minha cabeça, eu tava com muito calor. Aí eu vesti meu short de saia e a minha camiseta de manga curta. Eu saí pra fora e falei, nossa, tá um ventinho, mas na perna eu tava super quente. Tranquilo. Aqui em cima eu tava super calor. Sabe, super frio. E era estranho, né? Porque aí minha mãe disse assim, você não tá com calor. Você quer ir de shorts e você enviou a mensagem pro seu cérebro que você tá com calor. Essa sua mãe é muito inteligente, hein? Muito inteligente. Exatamente. E daí chega na sala, liga o ar, fica mais frio ainda, né? Mas aí, graças a Deus, ficou sol. Daí Aí deu esquentou. tudo certo. Muito bem. Aí eu suei, então, Hoje eu tenho uma pergunta para te fazer. Posso? claro. Como que você faz com o seu dinheiro? Como que você organiza, cuida do seu dinheiro? O meu dinheiro, normalmente, eu pego uma parte dele. Normalmente, eu guardo pouco. Vou ser honesta, eu guardo pouco. Sim. E aí, eu gasto com coisas que eu preciso. Como? Por exemplo, na semana passada, acho que foi mês passado, por aí. Eu fui fazer uma publi na Kim Bolsas, que eu fui pegar a bolsa do meu passeio. Que foi tudo. Aí, com a publi, eu ganhei R$ 200. Aí, eu precisava de 2 tênis novos. 2. Aí, eu fui na RR Stories, né? Que é uma moça que tem parceria comigo. Aí, era cada um 150 e eu tinha 200. Aí, eu... Negociou. Fiz a publi, né? Mostrei o sapato. Gravei com o sapato, tudo tal. Aí, eu peguei os 2 sapatos. E aí, ainda um pouquinho a mamãe pagou. Dessa vez, a mamãe pagou. Aí, ok. Aí, é assim que eu divido meu dinheiro, normalmente. E você recebe mesada? Recebia. Faz um tempo que eu não recebo. E você sabe o que é mesada? Para Sei. que serve? Qual que é o objetivo da mesada? A mesada é você recebe pelo seu trabalho. Que tipo de trabalho? Você lava a louça, você arruma o seu quarto, você varre a casa. Pra você estar preparado pro futuro quando você for fazer um trabalho de verdade. Gi, eu vou ter que discordar de você. Me explica. Posso? Pode. Mesada é uma ferramenta, é um instrumento, é um valor que você recebe para aprender a administrar. Não tem nada a ver com lavar a louça, limpar a casa. Isso você Porque isso é faz obrigação.
porque você mora naquele ambiente. Sim. É o seu ambiente, você precisa deixar organizada. Sim. Então, se você recebe lá R$ 100 de mesada ao mês, essa mesada tem que ter um objetivo. Para que você quer esse dinheiro? Aí você divide esse valor em 3 partes. Uma parte você pede para a mamãe abrir uma conta numa agência bancária, numa instituição financeira, e você recebe um cartão, Gi, no seu nome. Ah, eu tenho. Então, esse cartão tem lá uma parte que é para você investir, você guardar esse dinheiro, você colocar na poupança, fazer um investimento. Poupança não é o mais indicado, mas dependendo do valor, é o que dá para fazer no momento. As outras 2 partes, os outros 2/3, você usa para comprar as suas coisas. Por exemplo, sua mãe comprou o material escolar lá em fevereiro. A lista que a escola entrega, que a gente entrega, é para o ano. Então, tem lá 6 lápis. Eu vou ter que renovar meu material. Porque eu... Então, os 6 lápis é para até dezembro. Como não deu, esse valor deve sair da mesada para você entender esse processo. Eu tinha. Roubou, sumiu, perdeu, porque os alunos adoram dizer roubaram. Nem sempre é, né? Perdeu, quebrou, qualquer coisa que aconteceu. Então, você recebeu, a família já te deu esse valor. Agora, você pega do seu para ressarcir. Tá? E isso é mesada. O que a família pode pagar para você fazer? O que ela pagaria para outra pessoa. Por exemplo, geralmente as famílias têm pet. Sim. Então, leva no pet shop para dar banho no... Sim. Então, se você se disponibilizar a dar banho no cachorro, a família já pagaria para o pet. Você vai fazer esse trabalho, então ela pode pagar para você. Você entendeu? Lavar o carro. Então, a família pagaria para lavar o carro no lava-jato. Mas se você se disponibilizou a dar uma organizada, uma limpada, alguma coisa no carro, então você pode receber por esse valor. Que são coisas que a família pagaria para fazer fora. Agora, lavar a louça, arrumar a sua cama, tirar o cocô do pet, isso daí já é coisa natural do ambiente Obrigação. familiar. É isso que é a comunicação financeira familiar, Gi. Porque assim, sabe o que que se você receber para arrumar sua cama, por exemplo, claro que é legal. É óbvio que é legal. O seu cérebro vai armazenar. Tudo que eu fizer, eu tenho que receber. Tudo que eu fizer, eu tenho que ganhar dinheiro. Só que na vida de adulto não é assim. Tem muita coisa que a gente faz e não recebe nada. E você faz porque você vai aprender a fazer. Tá? Então, a mesada é uma coisa muito importante, mas é muito importante se bem utilizada. E não esquece, guarda uma parte, divide em 3. Uma vai para o investimento. Aí, esse dinheiro que vai para o banco, lá para o investimento, para que é? Não sei, não adianta, tem que ter um objetivo. Sim. Qual que é teu maior sonho? Eu quero ir pra Disney. Bora! Então, esse 1/3 você vai pensar na Disney. E isso é para quando? O quê e para quando? Mais ou menos que você pretende ir para a Disney. Daqui uns 5 anos, porque aí eu vou estar fluente em inglês. Topzera! Então, olha, você tem um para quê que você está guardando e quando você vai. Então, você tem 5 anos para você guardar o dinheiro, esse 1/3 para você usar dentro da Disney. O teu cérebro vai fazer você trabalhar para isso. Então, na hora que dá aquela vontade de gastar, você pensa, não, mas eu vou guardar lá para a Disney. Minha mãe vai pagar passagem, estadia e tudo mais. Comprar alguma coisa diferente, comer, fazer uma experiência nova lá dentro, eu tenho a minha parte. É muito... Gi, ter independência é muito legal. Muito legal. Aí você tá falando, né, de comprar os materiais escolares que acabam. Por coincidência, sabe o caderno que acabou? De matemática. Sim. Por que será? Uso Que sempre acaba muito. antes. Usa muito. Sabe por quê, Gi? Porque matemática é treino. Você precisa treinar. Não é fazer 50 exercícios por fazer, não. Mas você precisa treinar, porque tudo que você escreve, teu cérebro armazena mais. O William sempre fala isso, não fala? Tudo que você faz aqui, o cérebro armazena mais. Certo? Eu gosto muito de matemática, eu gosto muito dessa matéria. Né? Porque, como eu já te disse, né?
da história que você lá fora, minhas matérias preferidas são ciências e matemática. Aham. E em terceiro, história, que eu gosto muito de história. História! Nossa, história era o que eu História em inglês eu nunca me identifiquei, Gi. Nossa, eu odeio português. Português, sabe por que que eu não me identifiquei? Porque eu não tive, assim, não tive muita sorte com os meus professores, sabe? Eu peguei uns professores muito ruinzinhos de de inglês e história. Então, era só decorar. Eu tirava nota porque eu decorava, mas eu não aprendi. Porque quando a gente decora, a gente não aprende. É igual tabuada. Tá? Então, assim, eu não aprendi. Agora eu estudo muito inglês porque eu preciso, e eu estudo história porque não tem como você olhar para a situação que está aqui, atual, sem entender a nossa história, né? Então, hoje eu estudo por conta própria. Eu amo estudar, Gi. Eu amo estudar história, porque é muito legal você ler o que acontecia antes. Uhum. A minha mãe e meu pai, Gi, eles fizeram até a quarta série, quarto aninho. Então, eles lêem, assim, razoável, bem pouquinho, assinam um nome, se defendem. Só que os pais deles tiraram eles da escola para trabalhar na roça. Porque quando eles eram crianças, a mão de obra eram os filhos, né? Por isso que as famílias tinham tantos filhos. O meu pai, eles são em 13 irmãos. 13, muita gente. Então, os pais dele, os meus nonos, os meus avós, tinham filhos para ter mão de obra para trabalhar na lavoura. Mas a minha mãe e o meu pai sempre incentivaram a gente a estudar, sempre. Estuda. E aí eu pensei assim, ou eu estudo e vou melhorar a minha vida, ou eu fico trabalhando na roça que eu não gosto. Então eu estudei. E eu tenho 2 irmãos. Um é engenheiro agrônomo e o outro é engenheiro mecânico. Todo mundo dos números lá em casa. E nossos pais, não. Eles não tiveram oportunidade. Mas a minha mãe sempre fala que se ela tivesse tido oportunidade, ela seria enfermeira. Olha só, né? E os pais, olha a importância dos pais dar oportunidade para os filhos, né? Agora, Eu tô aqui agora. pois é, olha a oportunidade que você tem. E eu tô fazendo teatro também. Olha, o teatro desenvolve muito a gente. Muito, muito. Você já tem uma comunicação muito boa, mas o teatro vai te dar postura, vai te dar presença de palco. Faz mesmo, é muito importante. Aí eu amo fazer teatro. Eu me sinto livre. É! Fico muito feliz. E cantar, você gosta? Ai, é muito bom. Você fica. Aqueles musicais lindos, né, que a gente assiste. Olha, a hora que você for apresentar uma peça, me avise que eu venho lá do Mato Grosso para te ver. Eu venho, só você me avisar. Olha que eu vou. Então, Eu vou esse mês. esse mês, Você meu vai? Deus. Você vai apresentar Olha, na se eu escola? te falar, você vai, viu? Ai, ai, ai. Acho que eu já vou ficar por aqui, então. É no teatro mesmo. Ai, gente, que legal. Não é da escola, tipo assim, eu faço escola separado. Sim. Aí vai ser dia 29. 29 desse mês? É. Ai, 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 Gi, você me apertou agora. Eu achei que não Não, era mas tão a rápido. mamãe vai gravar. Ah, perfeito. Então Aí tá. você assiste. Combinadas. Ela grava Aí e eu vou manda. gravar sim. Ah, eu vou querer, vou perguntar a ela. Ai, eu tô muito empolgada. Legal, você é maravilhosa, Gi. Maravilhosa. Você sabia, Gi, que o maior medo que o ser humano tem é a morte. Todo mundo tem medo de morrer. E todo mundo não, né? Mas a maioria tem medo de morrer. O segundo maior medo é falar em público. Como você sabe? Então, estudos e pesquisas afirmam isso. Você tem noção que você está anos-luz na frente de muita gente, porque você se comunica, está tranquila, fala bem, tem uma construção do raciocínio muito legal. Quantas pessoas você acha que teria coragem de fazer isso que a gente está fazendo aqui? Pouca Algumas. Pois é. Olha, só que eu vou te dizer que acima da morte e de falar em público, Gi, as pessoas têm mais medo de tudo é de falar de dinheiro. Por quê? Não falam de dinheiro dentro de casa. Faz de conta que não existe, sabe? Faz de conta que não tem problemas. E aí fica aquele estresse, daí não dorme, daí não faz atividade física, se estressa por qualquer coisa, briga no trânsito. Nossa, Gi, uma pessoa que tem problemas financeiros, ela é uma pessoa extremamente frustrada, triste, estressada. Olha,
Eu vou te falar um dado que eu obtive lá da minha cidade essa semana, que eu fiquei bem assustada, Gi. Desde dia 1º de janeiro até quarta-feira da semana passada, a minha cidade é pequena, bem pequena. Tem 50 mil habitantes. É menor que um bairro da cidade de vocês aqui. 108 pessoas, 108 casos daquela lei Maria da Penha, que é agressão física. É muita gente. E se você perguntar, eu vou fazer esse estudo, inclusive, o que ocasionou essas brigas de Maria da Penha? Um tá batendo no outro, você entende, Gi? Sim. O pai batendo na mãe, e geralmente na frente dos filhos. A maioria desses casos é por causa do dinheiro. É triste, né, Gi? Então, é muito importante, é um assunto extremamente importante que tem que ser falado na escola, tem que ser falado dentro da família para prevenir essas situações aí. Eu vou perguntar mais uma coisa, né? Pergunte. Qual que é a dúvida de todo mundo? Com quantos anos começa essa educação financeira? Ai, Gi, essa pergunta, olha, todo mundo faz. Tem 2 situações aqui, Gi. Falar sobre dinheiro para os filhos começa na gestação. Quando a mãe está gestante, tudo que a mamãe sente, o bebê também sente, certo? Certo. Então, se a mamãe, se a gestante está dentro de uma casa que eles brigam por conta de dinheiro o tempo todo, automaticamente o bebê está sentindo também. Ele está entendendo isso? Sim. Certo? Então, brigou porque queria fazer um quartinho decorado e não tem dinheiro. Brigou porque queria fazer uma chá revelação e não tem dinheiro. A criança está sentindo tudo isso. E ela está internalizando que dinheiro não é uma coisa legal. Então, os pais precisam ter cuidado desde a gestação. Agora, com a criança, a partir dos 2 anos de idade. Então, com a criança, eu começo a trabalhar falando de educação financeira. Só que assim, Gi, uma criança de 2 anos, ela não tem ainda a maturidade que você tem com 10 anos. Tá? Então, eu não posso fazer uma conversa assim com uma criança de 2 anos. Mas, olha que legal. Por isso que eu gosto demais de gente de números. Olha só, uma criança de 2 anos, geralmente tem bastante brinquedos. Não é verdade? Tem lá na prateleira do quarto, o quarto cheio de brinquedos. O que os pais têm que fazer? Pedir para a criança escolher 3 brinquedos daqueles todos que ela tem para brincar hoje. Então, tem 50, pega 3. É uma coisa fácil fazer escolhas? Não. De toda uma loja de tênis, é uma coisa fácil escolher só 2? Não. Não. Então, já está treinando a criança, certo? Certo. No outro dia, troca, pega outros 3. Então, para a criança, é difícil deixar 50 e deixar 47 e pegar só 3. Então, já está treinando para quando ela for fazer as compras no supermercado, fazer compras na internet, em qualquer lugar. Então, a gente vai trabalhando com esses detalhes, devagarinho, a criança vai entendendo. Então, a partir dos 2 aninhos já. E qual que é o primeiro passo para a educação financeira? Os pais têm que querer fazer. Então, eu tenho um método, uma forma de trabalhar isso com os pais, que se chama DAR. Os pais falam assim para mim, Gi, nossa, mas o meu filho faz muita birra, o meu filho é muito, nossa, chato, ele só quer as coisas e eu dou tudo para ele. Então, o método meu, que se chama DAR, é a decisão, D de decisão. Os pais têm que querer, saber, para depois ensinar os filhos. Aí eles têm que ter atitude. O dia que o filho fizer birra, eles não podem desistir. Ah, então eu vou comprar tudo que ele quer, não aguento mais. Não, eles têm que entender que a birra é uma manifestação de um sentimento e que eles têm que entender que a criança, mesmo sendo bebezinho, tem sentimentos. E aí eles vão ter o resultado, que é a educação financeira. Então, a primeira coisa é os pais conversarem e tomar a decisão. Cara, nós vamos fazer diferente do que fizeram com nós. Nós vamos trabalhar educação financeira. Se eles não sabem, me chama, né, Gi? É só me chamar que eu ajudo eles, é tranquilo. Por exemplo, eu ganhava mesada, assim, né? Sim, você me falou. Aí eu fiquei vários meses economizando, aí eu comprei meu celular. Nossa! E não é legal? O que você sentiu quando você comprou o seu com o seu dinheiro? Aí fiquei muito feliz. Nossa, Gi, é isso, é sobre isso.
é você sentir a alegria de ter realizado um sonho com você. Ninguém precisou interferir. Não precisou dinheiro de ninguém. Você fez. É muito legal, não é? É ótimo. Uhum. Você olha e fala, é meu, eu consegui. Isso é independência, isso é a melhor autonomia, isso é ótimo. Você tem considerações finais? Ah, eu tenho. Primeiro que eu estou muito feliz, muito agradecida ao William por ter me dado a oportunidade de conhecer você. Eu estou encantada contigo, Gi, e eu vou te contar uma coisa. Eu vou falar de você para os meus alunos lá do Mato Grosso para eles te seguir, porque você, para mim, é um exemplo de que a educação dá muito certo. É só a gente fazer certinho. Então, primeiro isso. E segundo, eu preciso sempre que os pais entendam que o dinheiro, ele tem mesmo a capacidade de destruir as famílias. A gente só precisa entender o que fazer, por que fazer, como fazer e para que fazer com relação ao dinheiro. E outra coisa muito importante, Gi, o dinheiro não é sobre... finanças não é sobre números, é comportamento. A gente gasta através do nosso comportamento. O nosso comportamento nos leva para o buraco ou nos leva lá para cima. Então, a minha preservação, a minha importância, eu falo sempre a importância de preservar o ambiente familiar saudável. Porque você, Gi, eu não conheço seus pais, é a primeira vez que eu os vi, mas eu sei, olhando para você, que você é resultado de um ambiente familiar saudável. É isso que eu quero para todas as crianças do Brasil e do mundo, que eles tenham a mesma oportunidade que você está tendo, um ambiente familiar saudável. O que faz isso? A comunicação financeira familiar ajuda muito. Então, é sobre isso, Gi, é que os pais entendam essa importância. Agora as minhas considerações finais. Eu quero agradecer você, Lu, que veio aqui. Obrigada, Gi. Obrigada. Veio aqui participar do meu podcast. Eu quero agradecer você que está assistindo até agora, né? Que acompanhou todo o nosso papo, que aprendeu várias coisas sobre matemática, né? Uhum. Então, vamos finalizar o nosso papo? Vamos, Gi. Então, gente, foi esse o nosso papo de hoje. A criança também pode falar de hoje. Foi muito divertido. Muito obrigada, Gi. Muito obrigada a todos que estão nos acompanhando. Se tem alguma dúvida, deixa comentários que eu respondo e me segue lá que eu tenho dicas e conteúdos diários sobre educação financeira familiar. @Bassanese_Luciana. Você pode deixar na descrição depois, Gi, do vídeo? Posso. Porque o meu sobrenome é um pouco difícil. E aí, quem quiser mais conteúdos, ou me chama no direct que eu respondo com maior carinho, com maior amor, porque realmente meu propósito hoje é preservar as famílias para que todos os filhos tenham a condição de um ambiente saudável para ter muitas Gi por aí pelo mundo espalhadas. Essas Gi é que vão salvar a nossa humanidade. Então foi isso, gente. Beijo, tchau. Beijo, tchau. Tchau, Gi. Amei.